O presidente Lula participou de um evento no último sábado. Foi um evento em homenagem aos 45 anos do PT, o Partido dos Trabalhadores. Dentre outras falas, o Lula defendeu que é preciso permanecer atento às demandas dos trabalhadores, gastar sola de sapato na periferia. Deu meio que um puxão de orelha, Luciano, vou começar com você que está aqui no estúdio, e mais uma vez falou na questão da comunicação do partido com o povo brasileiro. Tá certo, Lula? Bom, Abdias, primeiro é preciso entender o seguinte, queira ou não queira, o Ângelo, embora não goste do PT, o doutor Álvaro, embora não goste do PT, todos têm que concordar com isso. O PT é um dos maiores partidos do Brasil, completou no final de semana passado 45 anos, um partido fundado ainda no período da ditadura militar, no ano de 1980, e um partido que, nesses 45 anos de trajetória, chegou ao segundo turno. Chegou como um partido competitivo em todas as eleições presidenciais das quais participou, 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. É inegável que é uma força política, porque não é só um partido, Abdias, porque não é só uma legenda, não é só uma sigla. Talvez o PT seja o único partido do Brasil que é mais do que um partido, é um conjunto ideológico, é um conjunto de ideias. Queira ou não queira, o PT implementou nesses governos que fez no Brasil um pouco do seu modo de pensar. Os programas sociais de transferência de renda, a redução das desigualdades sociais, o respeito ao meio ambiente e às minorias, os públicos LGBT, a questão do racismo, enfim, o PT toca em assuntos importantes. O PT é um partido necessário ao Brasil. E eu estou dizendo isso não como um defensor do PT, mas eu estou dizendo isso aqui como um defensor da democracia de um modo geral, que precisa de vozes discordantes, mas harmônicas, dentro do mesmo contexto. Dito isso, o Lula, ele esteve nesse aniversário do partido, teve até uma saia justa, né, como a gente está vendo aí nessa foto, porque a Janja não estava programada para estar aí ao lado do Lula, né? E durante essa parte solene, digamos assim, assoprar as velhinhas e tal, o Lula foi lá, puxou a Janja lá de trás e trouxe ela para frente. É lógico que é um comportamento do Lula, que é um comportamento muito importante do ponto de vista de casal. A gente que já foi casado, ou você que é casado, sabe disso, Abdias. Mas do ponto de vista político, incomoda um pouco os grandes figurões do PT, os decanos do PT, que não estão ali na mesma posição da Janja, que não fez nada pela construção do partido, a não ser ter casado com o presidente da República, né? Então teve esse pequeno entreveiro, digamos assim, e o Lula sempre muito efusivo naquilo que fala. Tocou novamente nesse ponto da comunicação, que eu imagino que não seja, nesse momento, o mais importante. Eu acho que o Lula foi até um pouco impróprio nas palavras, porque o momento, Abdias, é de celebrar, e o momento é de celebrar principalmente, embora com muitos erros, porque nenhum partido, nenhuma história é única, né? Toda a história é feita de erros e acertos, de vitórias e fracassos. E a trajetória do Partido dos Trabalhadores é assim, é feita de muitos fracassos, de muitas bolas fora, de muita coisa que não deveria ter acontecido, de escândalos de corrupção, sem dúvida nenhuma, mas é feita também de muitas vitórias. Eu acho que é isso que o Lula deveria ter exaltado nesse aniversário de 45 anos. Ok, Luciano. A gente, inclusive, vai separar um trechinho aqui de uma fala do Lula. Daqui a pouco a gente coloca. A gente faz mais um comentário e no meio, né, fazemos dois, né? Completa dois agora com o Ângelo Farias. Para a gente intercalar com o doutor Álvaro e o Saulo, a gente coloca o vídeo de um trecho da fala do Lula. Bom, qual o saldo de 45 anos de PT na sua visão, Ângelo Farias? Olha, eu acho que o PT, quando começou, tinha uma ideologia, tinha uma visão, né? O nome já diz tudo, é Partido dos Trabalhadores, mas o problema é que tanto o Lula como os petistas vivem de um partido que foi fundado há 40, 50 anos atrás, com um objetivo. E hoje o objetivo já não é mais o mesmo. O PT não é mais o Partido dos Trabalhadores.
A gente não vê mais o próprio governo Lula criar algo novo para os trabalhadores, né? Quando um presidente vai para um encontro no partido dele, que ele fundou, fez parte da fundação, e diz que nem os seus ministérios sabem como é que o governo está trabalhando, não estão batendo cabeça, imagine o seu próprio, né, a sua própria base ali do PT, que hoje se perdeu há muito tempo. O PT tinha, no passado, uma visão de que era um partido que lutava pelos interesses das pessoas menos favorecidas, que lutava pelo interesse dos pobres, e depois se perdeu na corrupção, né? Tanto que hoje as figuras do PT só tem o Lula. Não tem mais ninguém relevante dentro do partido que possa ascender numa eleição nacional e dizer assim, olha, esse nome aqui é o nome que a gente vai acreditar. Porque, por si só, né, a hipocrisia que se tornou o partido ao longo dos anos tirou toda uma questão de credibilidade. Qual é o brasileiro hoje que acredita no PT? Né? A figura do Lula hoje é o que sobrevive dentro do partido. O partido vive uma decadência de interesses políticos, né? Não adianta você dizer, eu defendo o interesse do pobre, quando a maior parte da direção desse partido usufrui de muito dinheiro, de muito recursos e vive em luxúria, né? Então, assim, é muito diferente do que o PT foi criado nos seus 45 anos para o que ele é hoje, né? E eu acho que a única peça fundamental do PT ainda continua sendo o Lula. Sem o Lula, como é que vive o PT? Né? Inclusive, o próprio presidente, nesse evento, ele culpa os ministros, né, os ministérios que não sabem o que o governo está trabalhando, qual é o plano do governo para a ação para o país. Então, ou seja, o governo voltou, o PT voltou ao cenário da política nacional, mas totalmente desgovernado, não tem rumo. Nem o governo tem rumo, nem o partido tem rumo também, politicamente falando. Você vê mais brigas internas do que resoluções. A gente vê o cenário aqui de Alagoas, como é que funciona, e é assim semelhante em todos os estados brasileiros e também no nacional. Só prevalece o Lula porque ele é uma figura muito maior do que o partido. E aí eu fico me perguntando, quando o Lula sair do cenário político, como é que será o PT? Porque a gente vê um país que hoje é governado por um partido que é dos trabalhadores, mas que a gente não vê benefícios para esses trabalhadores. A gente vê cada vez mais a dificuldade que esses trabalhadores estão tendo para continuar sobrevivendo, porque quando a gente tem todo um desgoverno como aí está, a situação econômica difícil, só resvala nesse cidadão que esse nome já dá, Partido dos Trabalhadores, que são os que mais sofrem, que são os pobres. Obrigado, Ângelo, obrigado. Então, antes da gente seguir para o nosso amigo Saulo Oliveira e na sequência o doutor Álvaro, a gente separou um trecho de uma das falas do discurso do Lula durante o evento do sábado, onde foi feita uma comemoração de 45 anos do PT. Vamos acompanhar um trecho do presidente Lula. E nunca perde a razão de sua existência. Nesses 45 anos de história, enfrentamos enormes desafios, mas nenhum desafio é maior que a nossa capacidade de luta. Perdemos a conta de quantas vezes tentaram nos destruir, de quantas vezes decretaram a morte do partido. Acontece que ninguém pode matar uma ideia, quando essa ideia cresce, ganha corpo e alcança o coração de todas as pessoas. O PT é essa ideia, mas para que continue a mudar o Brasil, o PT precisa mudar, o PT precisa avançar, sem perder de vista a sua essência. Tenho recomendado aos companheiros e às companheiras a leitura do manifesto da criação do PT. Quero destacar um trecho nesse manifesto que foi escrito há 45 anos atrás. Presta atenção, abre aspas. O PT quer atuar não apenas nos momentos das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores. Fecha aspas. A pergunta que eu preciso fazer, e fazer a cada um e a cada uma de nós, é a seguinte: 45 anos depois, estamos atuando no dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras? A verdade é que precisamos voltar a discutir política dentro da fábrica, no local de trabalho, ir aonde a classe trabalhadora está, da cidade e do campo. É preciso que a gente volte a dialogar com a periferia, percorrer o Brasil, dialogar com as igrejas, gastar sola de sapato na periferia, ocupar de novo as ruas com nossas bandeiras, porque se a gente aparece apenas 4 anos para pedir voto, seremos iguais a qualquer partido político desse país. E o PT não nasceu para ser igual. O PT nasceu para ser diferente. Mas não se trata de propor uma volta ao passado. O Brasil e o mundo mudaram muito nos últimos anos. E o PT precisa estar conectado com o futuro.
um futuro de enormes desafios, não apenas para o Brasil, mas para toda a humanidade. A crescente digitalização do trabalho, a precarização da classe trabalhadora e a extinção de várias profissões, as incertezas quanto ao rumo da inteligência artificial, que desfaz as fronteiras entre a verdade e a mentira, a ascensão da extrema-direita em vários países, com a ameaça crescente à democracia, o crescimento da fome, da concentração de renda e da desigualdade ao redor do mundo. A emergência climática, que ameaça o planeta e a própria sobrevivência da humanidade. O PT precisa entender as demandas dos jovens trabalhadores, trabalhadoras, que preferem trocar a segurança da carteira assinada pela liberdade de fazer a própria jornada de trabalho. Precisamos estar atentos às novas formas de comunicação. Precisamos ocupar as redes sociais, rebater a desinformação, as fake news, com a maior agilidade possível. Não precisamos temer o futuro. Precisamos, ao contrário, ajudar a construir um futuro melhor para o Brasil e para o povo brasileiro. Bom, esse é um trecho que a gente separou, até ficou um pouco longo até a fala do presidente, mas demonstra de certa forma, a percepção, ô Saulo, de que o mundo mudou, o mundo evoluiu, né, em 45 anos. E olha que a gente vinha num ritmo, digamos, normal, mas da pandemia para cá, não sou eu que estou falando, vários especialistas que trabalham com ciência, tecnologia e inovação falam que a gente teve um avanço de 20 anos em 2 por conta de todo o processo de informatização e de utilização das novas tecnologias por conta da exigência que a pandemia trouxe de tantas e tantas mudanças que aconteceram, inclusive na comunicação. Qual é a sua visão sobre os 45 anos do PT e essa fala do Lula, Saulo? Abdias, eu vou iniciar pela fala aí do presidente Lula. Vou pegar esse trecho da fala dele, né? Veja, para quem prestou atenção no discurso do presidente Lula, observou muito bem que ele abordou tudo aquilo que se critica do PT. Ele falou sobre todos os pontos sobre os quais se faz crítica sobre o PT. Ele falou sobre o não entendimento da nova geração de trabalhadores, né? Isso é um ponto fundamental para compreender esse diálogo com os trabalhadores. Ele abordou a nova comunicação digital aí no discurso dele, né? Que é preciso aprender a dominar essa nova estratégia de comunicação. Ele falou sobre ocupar a política no dia a dia, que é uma das pautas mais antigas de qualquer partido que se pretenda de centro-esquerda ou mesmo de esquerda. Então, ele fala, né, no seu discurso, tudo aquilo sobre o que se critica, né, o PT, sobre o que se pede que o PT faça uma chamada autocrítica, né? Desde 2014, 2016, na verdade, com o processo, né, que desgastou o mandato da ex-presidente Dilma até o impeachment e com a eleição do ex-presidente Bolsonaro, desde esse período que se pede que o PT faça uma autocrítica, que o PT faça uma releitura do que está acontecendo, que volte a dialogar, né, com a população, com as bases que sempre lhe apoiaram. E essa autocrítica, ela vem sendo feita de maneira muito tímida, de maneira muito interna ainda, né? Não se tem um movimento que dê resposta a essas reflexões. Perceba que no discurso do Lula, Abdias, ele fala sobre todos os pontos autocríticos do PT. A grande pergunta que fica é: qual vai ser a postura do partido daqui em diante? Haverá uma mudança nesses pontos que o presidente cita? Vou dar um exemplo do que para mim hoje é o mais grave. Não adianta o PT fazer o discurso sobre valorização do trabalhador, da carteira assinada, do salário mínimo, como se nós estivéssemos com um trabalhador que tem uma mentalidade lá do final do século XX, né, lá de quando o PT foi fundado, lá dos anos 80, 70, 80. Não adianta o PT fazer essa crítica agora se o cara quer justamente isso que o Lula falou no discurso dele. Se o indivíduo quer a liberdade de escolher como vai construir sua jornada de trabalho através de novas modalidades. É preciso que se discuta essas novas modalidades. Então, assim, é um tema muito vasto, Abdias, que o tempo aqui é muito curto para a gente comentar, mas fica a pergunta, para mim fica a pergunta.
de todos os pontos que o Lula abordou em seu discurso, qual vai ser a postura daqui em diante? Porque esses pontos que ele aborda são, de fato, as críticas que todo mundo tem feito ao PT nos últimos anos. Doutor Álvaro, o PT é uma experiência partidária e uma instituição partidária que daqui a pouco completa meio século, né? Daqui a 5 anos exatamente vai completar meio século. Dentro desse processo de construção do partido, o PT é daqueles que uns amam e outros odeiam. Mas dentro desse contexto, como é que o senhor enxerga a trajetória do PT e o momento que o presidente Lula disse que é preciso mudar, é preciso renovar? Ele está com essa visão também vem muito do novo assessor de comunicação, como é que é o nome dele, Luciano? Que ele tava Sidônio Palmeira. O Sidônio Palmeira certamente tem participação nessa fala lida do presidente. A gente viu que ele estava ali com aquele teleprompter moderno, né, que as autoridades utilizam. Então ele estava ali discursando uma fala que foi pensada para aquele momento. Está correto, Lula? E como é que o senhor pensa sobre essa trajetória de 45 anos do partido? A questão, Abdias, você lembrou bem aí, né? Já é um partido que breve completa meio século. E aí, quando você completa meio século, você tem uma visão diferente de mundo. Você já é uma pessoa madura, né? Então, nós teríamos que ter aí já um partido maduro, com novas visões, mas ainda vive um pouco do passado. Você viu aí um discurso que lembra, vamos dizer assim, um discurso venezuelano, né? É um discurso que sempre bate no empresariado, né? Ele coloca o setor privado como se fosse um vilão da história, quando ele diz assim, pessoas deixam a segurança da CLT, né, para empreender. Lógico, ele não quer que ninguém empreenda, ele não quer que ninguém seja livre. Quantas pessoas você conhece aí de CLT que ganham acima de 5 salários mínimos, Abdias? Fica a pergunta aí para o brasileiro. E a gente tem empreendedores, né, microempreendedores individuais que fazem isso. Foi daí aquela grande confusão, aquele grande alvoroço do Pix, quando certas pessoas sabiam que iam começar a ter uma taxação indevida, vamos dizer assim, e que embora e que pese, muitas pessoas dizem que o PIC não ia ser taxado, mas sim ia ser taxada a sua renda. Ele tem um discurso que é contra, volto a dizer, aquelas pessoas que querem se livrar um pouco das garras do Estado. E aí é quando eu digo que a gente se caminha, mais uma vez, para ser uma Venezuela. É um discurso bonito, é um discurso que tem erros, tem acertos, mas que se você for olhar bem, Abdias, remonta ao passado da qual o PT ainda não conseguiu se desvencilhar. A gente olha essa situação de hoje, a gente olha um partido que entrega bem no discurso, mas na prática é totalmente diferente. É uma prática, como eu já disse aqui, autoritária, é uma prática de viés ditatorial, é um partido que diz não se importa mais com o povo, que tem pensamentos próprios, né? Aliás, isso me parece ser uma praxe dos políticos brasileiros, Abdias. Eles se preocupam com a vitória quando deveriam estar se preocupando com o bem comum do povo. Isso a gente não vê mais nesse partido de 45 anos atrás, quando começou as suas lutas, com um discurso bonito. No papel é lindo de se ver, mas na prática é totalmente outra. E a gente sabe que já tem pessoas de dentro do próprio partido que estão enxergando isso. Talvez daí essa briga interna do Partido dos Trabalhadores que a gente teve aqui, que a gente viu aqui nas Alagoas, que a gente viu aqui em Alagoas. É necessário abandonar o discurso e começar a agir, né? O nosso povo já não aguenta mais. Os índices econômicos dizem que nós já estamos pior, né, com questão de dívida pública e outros setores da economia, do que com o final do governo Dilma. Ninguém nega aqui que o primeiro e segundo mandato do presidente Lula foi um mandato excepcional, foi um mandato que agradou a gregos e troianos. Mas esse terceiro mandato tem sido um desastre. Parece que ele não está preocupado mais em ser o presidente do povo, está preocupado em ser apenas um presidente falacioso que vive a contar histórias da carochinha, onde você lembrou bem, Abdias. A gente tem um acesso hoje aí à internet, todo mundo tem acesso a esse mundo digital e conseguimos ver a verdade por trás de determinados discursos. Obrigado, doutor Álvaro.